Eu preciso sair daqui a pouco, peço desculpas porque eu continuo sendo coordenador da pós. Na verdade, eu queria agradecer muito, né? Eu tenho poucas coisas a perguntar, ou milhares de coisas a perguntar, dúvidas como ser humano, como cidadão, como jornalista, como professor. Mas acho que isso, a gente precisa conversar mais. A Shirley está aqui conosco, a Amanda está tão perto, tão longe, nós estamos tão longe também. Mas enfim, eu gostaria de agradecer. Eu acho que a pedagogia disso tudo é muito importante, particularmente, né? Eu acredito que outros professores estão aqui também, mas eu tenho reforçado isso muito, né? Eu fiz jornalismo para botar a capa de herói. Foi um espírito de um tempo do curso. E eu mesmo mudei isso. Ao longo da minha carreira, dos meus 30 anos como professor, eu tentei fazer muitos heróis, acreditava nisso. Mas à medida que a realidade for se interpondo e que aqueles freelances esporádicos, os Renans da vida, se tornaram uma miríade, né, pela destruição da profissão, né, como da profissão organizada. E essa figura, não é, olha só, nós temos duas jornalistas independentes sentadas aqui, processadas, né? Pelos números que a gente vê da pesquisa do Caetano, que eu acompanho de perto, né, de forma macro, essa temática, os jornalistas de veículos, eles são menos processados e por coisas, aspas, menos graves, assim, né? Acusações menos graves. Então, quem é o alvo é exatamente esse sujeito que está lá, o independente, o sujeito que ousa, de alguma maneira, o que tem muito forte essa ideia de missão do jornalismo, do jornalista, e com o tempo eu como professor fui esmaecendo. Eu escrevi um artigo, ele nem é muito importante, em 2018, sobre o risco na tomada de decisão do jornalista, e que eu tentei explicar para além do que a gente chama comumente como autocensura, como um momento muito racional se eu abordo ou não abordo certas temáticas. E ouvindo a Shirley eu percebo muito isso, uma decisão racional, se eu pudesse eu não faria, né? Porque às vezes a vida cotidiana, a gente toma decisões, sempre há emoções, mas às vezes de forma mais emocional, né? Não que a razão e a emoção estejam separadas, mas, né? Então, com o tempo, eu tenho ressaltado aos alunos a importância deles perceberem onde se metem, a segurança, as redes de segurança em torno dele, estar empregado, não estar empregado, mesmo estando empregado, quanto a empresa suposta, qual é a cultura da organização para te proteger, porque estar empregado não basta, né, necessariamente. Enfim, eu acho que é uma aula muito relevante para todos nós. Eu aprendi como professor, acho que os alunos aprenderam como estudantes e então eu só tenho a agradecer. Cada vez que eu ouço, a Shirley é a primeira vez que eu te ouço, Amanda, eu aprendo mais, penso mais, reflito mais sobre o que me cabe nesse latifúndio que é especialmente a formação dos jovens Locatelli, Amanda, Elmar Bones, Shirley, né, o papel que nós temos, e de encontrar formas de apoiar mais vocês. Então, de certa maneira, eu também, assim, eu peço desculpas, mas sem querer desculpas, porque é indesculpável, assim, pela própria omissão, o distanciamento minha, do curso, da pós-graduação, de apoiar e sair, né? 20 anos pela frente, né? É isso mesmo, né, Shirley? Não sei quantas essas ações cíveis vão durar. Enfim, e acho que trazer para cá o tempo todo e compartilhar com cada geração, contando de novo a história, atualizando, é uma forma que a gente permaneça junto, seja solidário. O fato da Shirley ter vindo estudar com a gente, acho muito bom, né? Estou entrando um pouco mais na nossa rede de proteção e nós compreendemos mais isso. Formalmente, eu só queria ouvir duas coisas. Da Amanda, algo como colega dela de serviço público, certo? Quando
A minha grande frustração ao me tornar servidor público e professor da universidade foi porque eu não pude mais ser jornalista. Muito. Eu sofri uma sindicância por causa disso, certo? Porque eu escrevia para algo fora daqui e não podia. E esses são outros tempos, ou seja, você faz algo que é exercer o jornalismo de forma paralela ou adicional. Então, como é que a instituição UFSC viu isso, está vendo isso, e se ela também entra na tua rede de proteção, ou é um problema teu, fora do expediente? Essa é a minha consideração. E a Shirley, nossa, são tantas coisas possíveis, né? Eu só queria que tu falasse um pouco mais sobre essa percepção. Você falou em certo momento assim, eu converso com pessoas que estão vivendo a mesma situação e muita gente está abandonando isso, né? Assim, como vem isso, assim, você acaba conversando, as pessoas, você sente isso, assim como tu diz assim, eu estou cansada, né? Eu cheguei a anotar essa frase, eu estou cansada. Você vê esse cansaço nas pessoas e em contrapartida eu vejo tantos nossos alunos jovens, né? Alunos geral na faixa de 5 anos de profissão, que às vezes em geral estão aqui ou estão em São Paulo, eu vejo eles tendo protagonismos arriscadíssimos, né? Repetindo a ação, assim. Por exemplo, a Clarissa Levi, cada vez que eu vejo as matérias dela, eu olho assim com as lentes de aumento, né? Porque ela é uma jornalista que se expõe, né, ao risco. Só queria que tu comentasse um pouco mais esse sentimento. Obrigada, Locatelli. Quero te dizer, te lembrar, que eu já devo ter dito outras vezes, que tu foi um grande professor também para a minha formação. Assim, eu tenho lembranças muito marcantes e a gente se encontrou em várias disciplinas de reportagem, inclusive, né? Então, muito do que eu sei, do que eu penso e do que eu faço hoje tem ainda essa carga, né, da nossa escola, né, que eu tenho certeza que é uma das melhores do Brasil, se não a melhor. E também me senti prontamente acolhida. Eu não tive apoio institucional, digamos, do curso, né, mas eu me senti prontamente acolhida porque assim que eu recebi a notificação dos processos, uma das primeiras pessoas que eu acionei foi a Valci, pela relação dela com a FENAGE, com o sindicato, e ela me acolheu imediatamente. Então, no mesmo dia em que eu falei sobre a notificação chegou, né, eu chamei a Valci, ela me respondeu, sei lá, meio minuto depois, e de noite já tinha nota no sindicato, na FENAGE, essas notas repercutiram e deram mais visibilidade para o caso. Então, assim, é a minha casa, né? Eu tenho um carinho muito sólido pela minha faculdade, por todos vocês, e eu sinto isso muito forte também nessa minha jornada agora, com todo esse histórico de assédio, ainda que eu não tenha recebido nota, nunca pedi, também não acho que seja necessário. Eu acho que essa ação prática foi muito efetiva para mim, né? E com relação à UFSC, também acho essa pergunta bem importante, porque eu acho que isso distingue bastante a minha história da história da Shirley. Eu atuo como jornalista independente, cobrindo política, mas a minha atuação ela é muito mais de uma ativista, porque eu não monetizo o meu trabalho, e o que me permite modestamente vestir a capa de herói em alguns momentos, né, e me jogar do precipício, porque eu sei que pode ter outro processo contra mim a qualquer momento. Inclusive, a Júlia Zanata processou o ICL Notícias, que é onde eu tenho um espaço semanal. Não sei se vocês conhecem o portal ICL. Eu tenho um espaço lá e a Júlia Zanata está processando o portal porque o portal publicou notícias sobre os processos dela contra mim. Então, isso já é uma tentativa também de ir minando os meus espaços, mesmo os não monetizados, né? Porque eu não monetizo essa minha atividade como jornalista política. Mas o que me dá estabilidade nisso que eu faço é a minha atividade como servidora pública. Então eu tento separar, né, essa atividade aqui na UFSC, na AGECOM, da minha atividade de Twitter, newsletter e série notícias, mas é muito difícil, né? Eu divido a minha carga horária, só que também está cada vez mais complicado porque eu recebo informação a toda hora, então às vezes eu recebo informação estando no meu ambiente de trabalho, então eu tenho que tomar cuidado para não confundir ali os relógios.
A minha jornada aqui na UFSC é de 5 horas, então eu tenho bastante tempo livre para me dedicar a outras coisas. E essa minha estabilidade, o fato de eu ser uma jornalista concursada, de eu ter a garantia do meu salário todo final do mês, né, de ser um salário justo e digno, diferente do que acontece com muitos jornalistas profissionais, me faz ter alguma dose a mais de audácia, digamos, né, e de talvez ter um pouco menos de freio. E eu também entendo que o fato de eu ter entrado nessa há menos tempo, eu não tenho nem 2 anos de atuação nessa arena, também me dá um gás assim, a mais para eventualmente comprar brigas que talvez daqui a um tempo eu vá me arrepender. Né? Eu estou fazendo, né? Eu me identifiquei muito com isso que a Shirley comentou, de que se eu não fizer, ninguém vai fazer. Esse é quase que meu pensamento diário, assim. Tá, mas se eu não colocar isso aqui que eu descobri agora, ninguém vai colocar. E isso tem me feito trabalhar nessa zona de ativismo sem proteção institucional, porque a UFSC ela não me oferece defesa jurídica, né? Cada um por si. Eu estou fazendo isso no meu tempo livre, não tem nada a ver com a UFSC, e é isso, né? Mas eu sei que se em algum momento eu precisar, não me faltarão ombros e apoio aqui dentro, né? Eu acho que a nossa universidade é muito digna e muito justa nessa questão, assim. Por enquanto ainda não precisei, mas fui intimada, recebi a oficial de justiça 2 vezes ali na porta da AGECOM. Mas eu também já falei para todo mundo, né? Eu falava até zoando, é meu jeito sagitariano de ser, em vez de, né? Às vezes eu choro, mas às vezes eu falo zoando, ó, a oficial de justiça vai chegar aí. Então, é isso, mas eu tento dividir um pouco essa minha zona de interesse, sabe? AGECOM e vida política. Alguém mais? Primeiramente, eu queria agradecer a presença de vocês todos. Acho que os 2 depoimentos foram muito importantes para a nossa construção como jornalista. E eu fiz uma pergunta meio direcionada para as duas, porque eu acho que se aplica. Quais conselhos vocês dariam para fazer esse jornalismo crítico, principalmente quando a gente está em início de profissão, né, de estudante, estagiário, e assim que a gente se forma, para fazer esse jornalismo crítico em empresas que são extremamente conservadoras e até mesmo, mais gravemente, num estado que é extremamente conservador. Eu acho que eu quero complementar, assim, que o nosso sentimento é que a gente é muito podado, assim, a gente quer muito fazer o jornalismo crítico e, né, nos jornalismos convencionais a gente não vê muito espaço. E a gente gostaria muito de entrar, por exemplo, no jornalismo independente. Então, mas a gente não vê muito isso. A Clarissa Levy, ela é um ponte no horizonte, assim, ela é uma exceção, digamos assim, que ela está na agência pública e com pouco tempo de atuação depois da formação. E a gente tem esse pouco de receio, a gente tem muito essa vontade de fazer o jornalismo crítico, a gente gostaria de fazer reportagens de denúncias, a gente gostaria de fazer um trabalho no jornalismo político, por exemplo. E a gente tem um pouco medo de não ter o espaço, acho que essa é a pergunta, né? De não ter o espaço para